Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Com o conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo já chegou a ultrapassar os $100 o barril. A alta reflete diretamente na produção agropecuária brasileira. Rio Grande do Sul hoje já está com problema de falta de diesel e os produtores rurais já estão ali penando, né? Já não conseguem mais. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade e essa alta do preço do petróleo, não adianta nós afirmarmos que nós somos um grande produtor de petróleo. Somos, mas não refinamos o petróleo. Então, nós temos que importar 30% do diesel que nós consumimos e mais a gasolina. E parte dela a gente também não consegue produzir aqui. Então, quando você tem esse cenário que nós temos, é muito difícil você evitar que o preço do petróleo não contamine a nossa economia. Aí ele vem pelo canal da inflação, ele vem pelo canal, agora hoje, por exemplo, o agronegócio enfrenta grandes problemas de logística, que está aumentando muito o custo da produção de proteína animal, principalmente para aquela região, que você já tem dificuldade de container, você tem uma série de problemas que acabam contaminando. Então, essa situação, ela nos atinge, e quanto mais ela dura, que vai durar, né, eu também gostaria, sempre alertei isso, o Irã não vai ceder. O Irã não vai ceder. Quem vai ter que ceder seria os Estados Unidos e Israel. Agora, se eles não cederem, o mundo todo vai encontrar dificuldade. Imagina o Brasil, já as recuperações judiciais do campo estão aumentando muito. O endividamento, taxa de juros, dinheiro difícil, né, para você emprestar para atividade econômica. Então, tudo isso acaba nos pegando exatamente por esses canais que transmitem essa situação. Com a preocupação sobre a alta nos preços do petróleo e, consequentemente, o aumento nos custos do produtor rural, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu ao governo que aumente a mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel aqui no país. A guerra dos Estados Unidos com Israel contra o Irã e um possível impacto nos preços dos combustíveis já preocupa. A gente fica apreensivo do valor porque a gente depende, né, do combustível. O aumento do combustível faz aumentar alimento, faz aumentar um monte de coisa, né? A proposta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é aumentar de 15% para 17% a mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel no país. Segundo a entidade, a medida ajudaria a reduzir a dependência do petróleo importado e a diminuir impactos de uma possível alta no preço do combustível. O valor do barril nas negociações internacionais chegou a $92, alta de cerca de 20% desde o fim de fevereiro. O momento também é considerado favorável para ampliar o uso do biodiesel, porque a soja, principal matéria-prima, teve uma boa safra no país. A conjuntura favorece você ter um percentual maior do biodiesel no diesel, até mesmo para você ter uma redução de preço aos produtores que estão usando esse insumo de forma significativa nesse momento, então até de uma forma preventiva, para que isso não aumente, não só o campo brasileiro, mas a toda a logística. Nosso pleito hoje foi encaminhado solicitando esse aumento da mistura. O pedido já foi encaminhado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O aumento da mistura deve ser discutido pelo Conselho Nacional de Política Energética em Brasília. Por outro lado, o conflito no Oriente Médio pode favorecer os negócios envolvendo a soja brasileira e a gente explica. Com a entrada da safra, as negociações do complexo soja voltaram a se aquecer. Externamente, países que demandavam pouco estão ampliando as relações comerciais. O Brasil deve ser responsável por atender 61% da demanda global, de acordo com a USDA. Isso porque, apesar de o Brasil já concentrar a maior demanda global neste período de entrada de safra, o conflito no Oriente Médio pode redirecionar outros compradores ao país, o que intensificaria ainda mais as exportações nacionais, segundo pesquisadores do CPEA. O fechamento de uma das principais rotas do petróleo mundial, o Estreito de Hormuz, também gera especulações quanto ao aumento do preço do combustível, o que deve encarecer também o frete rodoviário.
E com o frete mais caro durante a colheita e transporte da soja, o valor recebido pelos produtores deve diminuir. Esse cenário, somado à proximidade de vencimento de compromissos financeiros e a recuperação cambial, tem colocado agentes na ativa nas vendas da oleaginosa, o que eleva a liquidez no mercado spot nacional. Com demanda aquecida, o preço do milho continua em alta e o valor da saca já passa dos R$ 70 em algumas regiões. O indicador Exalc, BM e FBovespa para o milho opera acima dos R$ 70 a saca de 60 quilos na região consumidora de Campinas, no interior paulista. Esse patamar foi verificado pela última vez em dezembro de 2025. O movimento de alta, de acordo com pesquisadores do CPEA, é impulsionado pela posição firme de vendedores e pela demanda aquecida. No campo, a prioridade é para a colheita da safra verão e a semeadura da segunda safra, com poucos agentes atuando de forma pontual. Muitos produtores também seguem dando preferência para a negociação da soja. Já os consumidores buscam recompor os estoques. Um movimento diferente é observado no sul do país, maior produtor do cereal de verão. Com a colheita adiantada, os preços estão em queda. Agentes consultados pelo CPEA destacam ainda a apreensão com o conflito entre Estados Unidos e Irã. Em 2025, o Irã se tornou o principal destino do milho nacional, importando 9 milhões de toneladas, quase o dobro do ano anterior, de acordo com dados da SECEX. O setor segue em alerta para os possíveis impactos do conflito nos próximos meses, já que as exportações do milho tendem a se intensificar no segundo semestre. Já as negociações envolvendo os feijões estão em ritmo mais lento neste começo de mês. Depois de seguidas valorizações no mês passado, muitos compradores de feijão se afastaram do mercado neste início de março. Com a dificuldade no repasse das altas ao atacado e varejo, os estoques estão sendo liquidados antes de novas aquisições. Com menor demanda, as cotações sofreram queda, principalmente do feijão carioca, de notas 9 ou superior. Em algumas regiões, as baixas não foram maiores porque a restrição dos vendedores sustentou os valores. Para o carioca, de notas 8 e 8,5, as cotações ficaram pressionadas por causa da menor presença compradora e do interesse maior de venda. Dados do CPEA apontam que, quanto ao feijão preto, as negociações levam em conta o equilíbrio entre a entrada da entre-safra do Paraná, os estoques previamente formados e a perspectiva de redução diária na segunda safra do estado. A desvalorização em parte das praças tem a ver com o menor interesse pela compra. O preço da mandioca subiu pela quinta semana seguida. Mesmo assim, o valor ainda está mais baixo do que no ano passado. Em termos nominais, de acordo com o CPEA, a média de preço da mandioca na última semana está 10,4% inferior à do mesmo período do ano passado. Em termos reais, a desvalorização chega a 8,7% no comparativo anual. Mas com a oferta de matéria-prima restrita e demanda industrial crescente, a média semanal da raiz de mandioca registrou o quinto avanço consecutivo. Dados do CPEA mostram que o valor médio da tonelada posta-fecularia fechou em R$ 503,96 na semana passada, um aumento de 2,5% em comparação ao período anterior. A alta acumulada nas últimas 4 semanas soma 7,2%. Isso porque parte dos produtores segue limitando a comercialização por causa da baixa rentabilidade. Enquanto isso, em algumas áreas, a falta de umidade no solo continua dificultando o avanço da colheita. Hora de conferir como fica o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira. Nesta terça, a atmosfera segue bastante instável em várias regiões do Brasil, com destaque para áreas do sul e sudeste, onde a combinação entre umidade, a influência marítima e instabilidades na atmosfera favorecem pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia. A segunda semana de março terá aumento de instabilidades em várias regiões do país, com pancadas frequentes e risco de chuva forte e temporais. Entre os dias 9 e 13 de março, os acumulados podem ser elevados, especialmente em áreas do norte, centro-oeste e parte do sudeste, onde a chuva tende a ser mais persistente. E em alguns momentos, as pancadas podem vir acompanhadas com rajadas de vento e descargas elétricas, aumentando o risco de alagamentos
e enxurradas em áreas urbanas. No sul do país, a circulação marítima mantém maior presença de umidade, principalmente na faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina. Desde o início do dia, há chance de chuva fraca nessas áreas, além de pontos do norte e interior gaúcho. Ao longo da manhã, as instabilidades começam a se organizar, principalmente no Paraná, e avançam também para o interior do estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, além da região central e da Costa Doce, também há previsão de pancadas. Entre o fim da manhã e a tarde, a combinação entre umidade disponível e perturbações na atmosfera intensifica as instabilidades em grande parte da região, com previsão de pancadas moderadas a fortes e trovoadas. E há risco de temporais no leste, áreas do litoral e centro-norte do Paraná. E o maior alerta fica para áreas do norte, nordeste e leste do Paraná, onde há risco de acumulados elevados de chuva ao longo do dia. No sudeste, a circulação marítima continua favorecendo chuva na faixa litorânea, enquanto uma frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo. No interior da região, as pancadas também ocorrem de maneira mais intensa. A previsão de chuva moderada a forte em áreas do oeste paulista, Triângulo Mineiro e em pontos do norte e noroeste de Minas. Entre o fim da manhã e a tarde, o potencial de chuva aumenta em grande parte do sudeste. A chance de pancadas moderadas a fortes em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e em grande parte de Minas. Com risco de temporais no estado paulista, interior, norte, sul e Serra do Rio, além do centro-sul e Triângulo Mineiro. E a situação é de perigo para acumulados elevados de chuva no sul, sudoeste e litoral norte paulista, na divisa com o Rio. No centro-oeste, a grande disponibilidade de umidade na atmosfera mantém o tempo instável em grande parte da região. Pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia em Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul, e também alerta para temporais pela região. No Nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical aumenta as instabilidades na faixa norte da região, principalmente entre o Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. No oeste de Pernambuco, sul e oeste da Bahia, também há previsão de chuva mais forte. Já no norte do país, as instabilidades seguem ocorrendo desde cedo. Há previsão de pancadas fortes em áreas do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, além do Tocantins, com risco de temporais em alguns pontos. Em São Paulo e em Belo Horizonte, chove ao longo do dia, de maneira mais forte, e alerta para temporais, com máxima podendo chegar até os 23 e 26 graus. E em Curitiba, também há previsão de chuva a qualquer hora, com temporais e acumulados elevados, com máxima de 19. Resumindo, a terça-feira será marcada por pancadas de chuva em grande parte do país, com risco de temporais e acumulados elevados, principalmente no sul e no sudeste. No norte e nordeste, a chuva também continua ocorrendo ao longo do dia, enquanto o centro-oeste segue com tempo quente e instável. Quebradeiras de coco Babaçu, interior do Piauí, transformam tradição em autonomia e sustento para as famílias. No mês em que celebra o Dia Internacional da Mulher, histórias de força e resistência ganham ainda mais significado. Em Miguel Alves, o protagonismo feminino começa cedo. Ainda nas primeiras horas da manhã, o som que se ouve é o do coco babaçu sendo quebrado pelas mãos de mulheres que transformam tradição em sustento. Localizado a cerca de 118 quilômetros distante de Teresina, o município é referência no Piauí pelo trabalho das quebradeiras de coco babaçu. Na comunidade Retrato, funciona a Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu de Miguel Alves. Criada há 21 anos, ela reúne hoje 27 mulheres de diferentes idades, unidas pelo trabalho coletivo e pela força feminina. A rotina começa nas primeiras horas da manhã, com a coleta do coco nos quintais e terrenos próximos. Às vezes a gente quebra no mato mesmo, só que também a gente leva para casa. Quando a gente quebra no mato, a gente vai logo preparado para passar o dia todo.
sai às 7 horas da manhã, volta às 5. Nesse tempo do inverno, tem a muriçoca, tem o mosquito, tem a mutuca e tem as cobras também. Inclusive, quando a gente vai para o mato, quebra-coco, a gente tem uma senta com a frente para a outra vigiar as costas de uma outra, né? A senhora tem medo? Oxe, tem sim. Mas a gente enfrenta. O fruto é levado para a sede da associação, onde tudo é feito de forma artesanal. Com muita habilidade, as mulheres quebram um coco e aproveitam quase tudo. Foi a partir da associação que vieram novas oportunidades, reconhecimento e mais autonomia dentro e fora de casa. Antes a gente realmente era só o azeite, né, e a casca que a gente fazia o carvão. Né? E aí chegou para a gente o conhecimento, né, de várias, né, utilidades com o babaçu. Veio cursos, né, veio oficinas, e aí a partir daí a gente foi descobrindo, né, os valores do babaçu. A associação fortalece a economia local e a identidade cultural da região. O babaçu, né, trouxe vários benefícios para a gente hoje, como família, né? A nossa renda, né, graças a Deus, melhorou muito e a gente espera, com fé em Deus, melhorar cada vez mais. E depois de todo o trabalho desenvolvido pelas mulheres quebradeiras de coco, que não é fácil e nem tão pouco, o resultado é esta fartura. Desde o tradicional azeite de coco até o óleo extra virgem. Também se aproveita com a produção desta farinha, que é um derivado da casca do coco babaçu, que acaba se tornando matéria-prima na produção de bolo e até de um delicioso biscoito. Todos esses produtos são comercializados não só aqui na própria comunidade, mas também em diversas feiras da agricultura familiar e de outros projetos de incentivo. Elas conseguem, inclusive, mandar esses produtos até para fora do estado do Piauí. A união e o trabalho feminino se mostra mais uma vez como símbolo de independência, que mantém viva a força das mulheres quebradeiras de coco babaçu. É uma riqueza da região e é uma riqueza para nós como mulheres, né? Que mudou assim completamente a nossa vida. A minha mãe quebra coco também. Minha avó, tudo quebra coco. É maravilhoso, eu gosto demais dessa profissão. Com fé em Deus, Ele protege nós estamos na luta. A guerra no Oriente Médio tem deixado o setor do agronegócio brasileiro em alerta, assunto que a gente tem acompanhado aqui no jornal, né? O preço do petróleo, inclusive, continua subindo. Vale lembrar que os gastos com frete e combustível podem representar até 30% dos custos, dependendo da cultura. Além disso, os valores dos fertilizantes também podem subir demais. Quem chega para atualizar os impactos do conflito para os produtores e também exportadores aqui no Brasil é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Daniel, bom dia. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Kelly. Sempre um prazer. Daniel, a nossa preocupação é o seguinte, essa guerra está escalando, né, para além do Irã e agora, né, também não sabemos como os Estados Unidos e Israel vão reagir em relação ao novo líder supremo, que é o filho da Ali Khamenei. Então, a gente, pelo andar, né, pelas movimentações, a gente vê que realmente esse conflito pode se estender. Kelly, eu acho que tinha uma grande expectativa sobre quem seria o sucessor do Khamenei, porque seria uma indicação de como o Irã e o seu regime estariam dispostos a conversar sobre o futuro e, naturalmente, a partir daí, tentar identificar as consequências da guerra. O fato do filho ter sido escolhido é uma indicação, digamos assim, dura da realidade, porque não apenas ele é uma espécie de linha dura no regime, mas é uma pessoa que perdeu a esposa, o pai, a filha e uma irmã, no mesmo evento que resultou no assassinato do Khamenei. O que significa que é a escolha de uma pessoa que está disposta a pagar com um martírio, o que significa que nós teremos, muito possivelmente, dias nebulosos pela frente. A guerra pode ser longa. Pois é, pode ser longa. Isso a gente já começa a ver o agronegócio se organizando. Inclusive, a gente não sabe quais serão os reflexos, até quando a Petrobras, por exemplo, vai conseguir segurar um aumento de preço interno, né? Tem a questão que a gente tem um sistema de
de preços diferenciados, mas o fato é que o mundo está num momento complicado, de tenso. Agora, como que isso se reflete aqui no nosso custo logístico, que já é um problema que quem exporta enfrenta diariamente? Pois é, Kelly. A primeira luz amarela da guerra é o preço do petróleo, por razões evidentes. Aquela região é um polo central de produção e exportação de petróleo do mundo. E por isso, também é uma área do mundo que é muito decisiva para formar preços, para indicar quais vão ser os parâmetros de negociação de compra e venda de petróleo e derivados no mundo. Nós sabemos que, ao longo dos últimos dias, o preço do barril ele oscilou entre 70, chegando a 120 dólares. Na última cotação, caiu abaixo de 100, mas batendo um recorde histórico dos últimos 4 anos. A partir daí, nós já temos aquele sinal de que os derivados do petróleo, a começar pelo diesel, também vão aumentar. E nós temos visto as evidências disso já sendo sentidas no Brasil. Em alguns locais, já há indicação de uma elevação de 80 centavos até R$ 1,20 o preço do diesel na bomba. Na Petrobras, no Brasil, ao longo dos últimos dias ou semanas, o preço do diesel brasileiro tem uma defasagem muito significativa, de em torno de 85%. Em parte, isso é o resultado da própria política da Petrobras, que usa essa flexibilidade para dar um colchão para um ajuste moderado da volatilidade do preço no Brasil, mas o que significa que a tendência nos próximos dias e semanas é de repasse desse preço com elevação. O que significa para o produtor? Eu acho que uma regra prática que o mercado normalmente sinaliza é que a cada 10% no aumento do preço do diesel na bomba, nós temos uma elevação de 6 a 8% do frete. Claro que há muitas variações, mas é um sinal muito claro de que nós vamos assistir agora, nas próximas semanas, uma pressão sobre a logística no momento em que o Brasil está fazendo a sua transporte, não é? Fez a colheita, está transportando uma parte da soja, plantando milho e, portanto, carregando nutrientes nesse processo. Tudo isso um momento muito negativo que pode ter um impacto na produção e no Brasil. Pois é, mas a gente pode dizer, então, que por conta desse momento do petróleo, a gente pode ter uma valorização dos biocombustíveis e, consequentemente, uma maior demanda, por exemplo, do etanol de milho, etanol de cana? Junto com as más notícias, também existem as perspectivas de boas notícias. E aqui vale dar um passo atrás para a gente entender como esse mercado funciona, não é, Kelly? Em grande medida, o mercado de biocombustíveis se desenvolveu no mundo ainda na década de 70, em função de uma crise de preços do petróleo, em que países como o Brasil decidiram apostar nos biocombustíveis, no nosso caso na cana, como uma espécie de caminho de resiliência, de diversificação, para diminuir a nossa exposição e dependência da importação de petróleo e, portanto, variações e guerra no Oriente Médio imediatamente impactam em diversos aspectos da economia nacional. Fizemos isso no passado com certo sucesso. E agora, uma outra crise que ameaça se aprofundar, a expectativa natural é que isso reflita no preço dos biocombustíveis. De um lado, do biodiesel, mas de outro lado também no etanol da cana, e agora cada vez mais do milho. De que maneira? Nós temos nesses biocombustíveis competidores naturais contra o petróleo e os seus derivados. Se aumenta o preço do petróleo, a tendência é que haja uma busca cada vez maior, gradualmente, por alternativas sustentáveis. É nesse sentido que há, sim, uma expectativa de pressionar o preço dos biocombustíveis para cima. E nós já começamos a sentir isso no mercado. A gente pode dizer, então, que a gente pode, se esse cenário continuar, que a gente pode ter menos cana para a produção de açúcar e menos soja para consumo? Olha, Kelly, essa sua pergunta é muito importante porque ela reflete um receio que é muito comum em países temperados, em particular na Europa, mas também nos Estados Unidos. Lá, como a quantidade de terra disponível para a produção agrícola é limitada, toda vez que há uma elevação de preço para os biocombustíveis, é como se os países tivessem que fazer uma escolha. Eu vou aumentar a minha área plantada para gerar os biocombustíveis, ou eu vou destinar parte da soja, parte do milho, para os biocombustíveis, mas o reflexo disso é que eu posso também ocasionar inflação, já que uma parte da produção que ia para o alimento não irá mais. Então, nesses países, é o que nós chamaríamos de uma escolha de soma zero. Se alguém ganhar, o outro vai perder.
E por isso mesmo eles têm imensa preocupação em aproveitar essas elevações de alta, me perdoe o pleonasmo, com o preço das matrizes do biocombustível para expandir a sua produção e, a partir daí, o seu mercado. A realidade brasileira é muito diferente. Primeiro, que para cada hectare hoje plantado sob lavoura, nós ainda temos entre 2 e 3 de áreas degradadas. Ao longo dos últimos 20 anos, a produtividade cresce exponencialmente no Brasil, o que significa que aqui em casa nós ainda temos um imenso espaço para aumentar produção de grãos que podem ser destinados para o alimento ou para a bioenergia, mas também produção de cana ou de outras fontes de biocombustíveis entre nós. É dizer, aqui em casa, aqui no Brasil, essas culturas do alimento e da energia, elas se complementam e se reforçam. Lá fora elas se excluem. Eu não acredito, portanto, que um dos efeitos dessa guerra é de provocar inflação de alimentos no Brasil. Acho que, ao contrário, haverá mais expectativa, quem sabe oportunidade, de plantar mais, recuperando área degradada, integrando sistemas, gerando mais renda no campo, ao mesmo tempo em que a gente diminui a nossa exposição à dependência de importação dos combustíveis, petróleo, diesel e por aí vai. De qualquer forma, é o momento de fazer muito bem as contas, de se planejar ainda mais, porque da porteira para dentro, obviamente, há já uma expectativa de aumento de custo, com margem mais apertada para o produtor, por conta não só do petróleo, do diesel aumentando, mas também por conta dos fertilizantes. Com certeza, Kelly. A gente sabe que nós temos uma matriz de produção altamente dependente da importação de fertilizantes. Quase todo fertilizante que a gente utiliza acaba vindo de fora de alguma maneira. E quando a gente observa, em particular, nos nitrogenados, que são esses fertilizantes que utilizam como matéria-prima para a produção o gás, nós sabemos que o gás que está na base da produção de grande parte do fertilizante que a gente importa para o Brasil é produzido pelo Irã ou pela região no entorno. O que significa que aumenta o preço do gás com o risco da guerra, aumenta também a produção, o custo da produção da ureia e dos nitrogenados. Isso já tem refletido no mercado. A gente sabe que o mercado é muito rápido e ele gera o preço conforme a expectativa. Então, a expectativa de um impacto da guerra já é refletido numa elevação do custo do fertilizante comprado agora. Por outro lado, Kelly, a gente sabe que esse é um debate antigo no Brasil. Não é de hoje que nós falamos da nossa dependência e vulnerabilidade em função da importação de fertilizantes. Parte da solução para isso nós demos no passado com a aprovação do Plano Nacional de Fertilizantes. E houve, a partir de então, um conjunto de investimentos, inclusive em fábricas de produção de nitrogenados, com investimentos da Petrobras, que tem a expectativa de reduzir a nossa exposição e aumentar ao longo dos próximos anos. Vai demorar um pouquinho, mas a importação de fertilizantes nitrogenados brasileiros, hoje quase 90%, pode cair para algo em torno de 60%. Já é um avanço, já é uma maneira de diminuir essa nossa exposição às guerras que prejudicam tanto uma cadeia globalizada como é o agro. Daniel, a gente falou dos desafios da porteira para dentro, mas nesse momento vamos falar da porteira para fora também, que essa questão logística tem impactado quem exporta para o Oriente Médio, né? Muitas vezes os navios estão buscando aí uma rota diferenciada, como fazer outros caminhos, tendo em vista que o Estreito de Hormuz está fechado. Mas, obviamente, isso também traz custo. E custos muito elevados, porque esse frete internacional ele carrega um conjunto de custos que, durante muito tempo, a gente tendia a não dar o devido valor, porque em momentos de paz, de rotina, eles parecem ser ocultos ou pouco representativos. Mas, quando chega a guerra e as tensões, as operadoras, os armadores, como são chamados os donos dos navios, e as próprias seguradoras que asseguram essa carga transportada, entram em cena e começam a oferecer, né, reajustes no custo que demandam para transportar o produto. E nós já temos visto acontecer de maneira muito evidente. Algumas operadoras, como, por exemplo, a MSC, a Maersk, que é uma grande empresa dinamarquesa, algumas das principais transportadoras marítimas, já têm anunciado uma elevação na tarifa pelo container refrigerado, por exemplo, para levar para a região da Península Árabe, já tem restrito a sua navegação entregue em algumas daquelas áreas, e seguradoras têm ou dobrado o preço do seguro ou simplesmente dito que não vai bancar ou apresentar um seguro para o transporte naquelas regiões. Então, nós somamos um frete mais elevado com uma taxa de guerra, com uma taxa que existe o risco de uma
de um container ficar durante um período maior de tempo em uma região, até que ele seja finalmente entregue, e todo esse conjunto de custos acaba, em última análise, sendo respingado do lado de cá. A grande disputa e diálogo aqui, Kelly, é como esse custo logístico será distribuído na cadeia. Se ficará com os exportadores, sobretudo, aqueles que compram o produto no campo para levar, ou se os próprios produtores rurais vão acabar pagando essa conta. E aqui há uma disputa, uma tensão negocial que está ligada a informações, a compreender o verdadeiro impacto dessa restrição logística que está sendo debatida hoje no Brasil, em particular na carne. Pois é, e a gente lembra aqui que o Brasil segue abrindo novos mercados, tem essa questão do acordo Mercosul-União Europeia. Gostaria que você avaliasse esse momento, apesar de que não é fácil, você não consegue adaptar toda a produção de uma região para outra da noite para o dia. Mas como é que você avalia, né, esse momento nosso de Mercosul-União Europeia? Toda vez que crises como essa emergem, Kelly, os países pensam em estratégias de se proteger, de se blindar. Uma das maneiras de fazer isso é não depender de um único mercado, ou de diversificar a sua rede de comércio para que, se haja algum empecilho em uma das rotas, você tenha outros caminhos para comprar e para vender. O ambiente, portanto, estimula a assinatura de novos acordos comerciais, ou a viabilização desses acordos, como é o caso da União Europeia e o Mercosul. Houve a aprovação no Parlamento Europeu, ou melhor, houve a aprovação aqui no Brasil, pelo nosso parlamento nos últimos dias do Acordo União Europeia e Mercosul. Lá na União Europeia, houve o envio das negociações para o Judiciário esclarecer a legalidade do acordo, em função de tensões sobre a norma ambiental e a autonomia dos países para dar a palavra final sobre esse acordo. Mas a União Europeia, esse é o ponto, no último dia 26 de fevereiro, Kelly, anunciou a sua disposição de já colocar em marcha a aplicação provisória do Acordo União Europeia e Mercosul. O que significa na prática? Significa que esse acordo começaria a valer, ainda que o Parlamento Europeu não tenha dado, digamos assim, a sua palavra definitiva. É uma possibilidade que a Constituição Europeia autoriza, e o Brasil, Uruguai e Argentina já deram o seu aval. Se esse acordo começa a funcionar, se abrem as portas para mais trocas, mais comércio entre os países. A gente sabe que para o agro existem barreiras muito estreitas, fixadas pela União Europeia, que estão ligadas a cotas, a depender do produto, mas também as salvaguardas, a depender da variação do volume do preço de envios daqui para lá. Por outro lado, nós, quando aprovamos esse acordo pelo Parlamento, também encaminhamos, junto a uma decisão do Executivo Nacional, a aprovação de salvaguardas correspondentes, para dar uma espécie de equilíbrio de poder negocial entre os dois pontos. Mas a mensagem central, Kelly, é que em momento de guerra, buscar parcerias com regiões que, digamos assim, não estão no alvo do conflito, é uma oportunidade de ganha-ganha para todos, para o Brasil, como para a Europa, como para outras partes do planeta com as quais a gente possa comercializar. Vamos seguir acompanhando, contando sempre também com a sua análise. Daniel, muito obrigada, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Sempre um prazer. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá.